Um, dois, três. Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo. Estamos aqui novamente, um privilégio aqui do canal, sempre enriquecedor. O professor Sérgio Cândido, biólogo, professor há 20 anos, tem mestrado. Ô, Sérgio, tiraste seu mestrado aonde, ô professor Sérgio? O mestrado foi na USP, Na aqui em USP. Pirassununga. Olha só. Isso. E o homem entende do assunto. Nós estamos aqui, ele é A convidado gente no nosso tenta canal. um pouquinho, né? Não exagera, não. Ele é convidado no nosso canal. E detalhe, tá? Agradeço. Além de professor, ele é um tenebreiro. Ele está criando tenebro. Ele está pesquisando aí. E eu convidei ele aqui para nós acabar aí de... Não é que acabar com o assunto. Nós queremos saber mais sobre alguns assuntos que o professor Sérgio vai poder passar para nós. Então, Sérgio, primeiramente, obrigado novamente por, né, dar Imagina. esse teu tempo aqui para nós. E a gente só tem a agradecer. Ô, Sérgio, tu pode... A gente estava falando, a gente já tentou uma vez gravar, 2 vezes, tá? Não deu certo, a internet estava bombando. E agora a gente está aqui. Pelo jeito não vai travar, tá? Acho que não. O milagre da internet aconteceu aqui com nós. Pois é. Professor Sérgio, hoje nós estamos falando sobre genética e o pessoal mandou algumas perguntas para mim, eu mandei para o senhor, Sim. né, o Sim. professor? E o senhor já deve ter feito aí algum relatório aí, alguma coisa das, né? Se eu quiser ir com a palavra aí, Certo. pessoal, professor Sérgio, hoje eu não vou falar muito não, hoje é ele. Nossa, não. Eu até agradeço porque a gente tenta passar, né, as noções, mas eu sei que tem professores universitários lá no grupo, né, que seguem no canal. Então, eu sou assim, modesto, estou aqui tentando ensinar o que eu sei. Há 20 anos realmente eu leciono, mas, né, lecionei 6 anos em universidade também, depois parei, né, hoje eu estou só no Centro Paula Souza, né, 2 cidades, né, ministro aulas em 2 cidades, e sou apaixonado pela biologia, estudo realmente isso diariamente, né, tudo que se relaciona à biologia, e não tem dúvida, a biologia é complexa demais. Não tem como a gente simplesmente fazer uma resposta. De repente, se você fizer uma pergunta direta para mim, e eu responder sim ou não, e você se satisfazer com a resposta, tá bom, mas será que é só isso, né? Tem muito mais por trás, mas por que que foi o não a resposta, ou por que que foi o sim a resposta? Então, acho que isso vale a pena a gente tentar entender um pouquinho. Eu vi algumas perguntas lá que você mandou, e vamos tentar conversar. Se você lembrar de alguma pergunta que eu deixei de responder na nossa conversa, eu acho que é interessante a gente, né, retomar também, né? E depois também o pessoal que assistir, eu peço também para novamente, né, reforço, olha, não entendi tal coisa, né? Mas como eu faço parte do grupo, mas lembrando, né, eu sou novato, faz 1 ano que eu crio, né, Tenebre, nem 1 ano ainda completo, sou totalmente novato, sou uma criança engatinhando perto de todos vocês aí que já são experts aí no assunto da criação, e eu sei que não é simples, né? A criação em si, ver o bicho crescer é uma coisa, né? Mas tem muitos segredinhos que no dia a dia, na prática, a gente aprende, né? Acho que um pouquinho, não é, Dedé? Dia a dia a gente aprende um É pouco, verdade, a gente tem muito que aprender com os tenebreiros né? mais velhos, né? Eu sempre falo, o Ailton Moura, o William, outros aí que sempre estão Sim. dando ideias ali, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção no grupo, e quando eu comecei com esse canal e fui entendendo um pouco do assunto, quando começou a entrar professores, biólogos, que nem você, tem outros biólogos ali no, né, biólogas também, eu comecei porque a gente tem um entendimento, o cara fez faculdade, fez mestrado, o cara sabe, né? Vai chegar aqui Uhum. ensinando. E a gente ficou assustado em certo aspecto, eu vou te falar franco, que eles estavam ali também para aprender. Porque uma coisa é Sim, você entender a teoria, né? Outra coisa exatamente. é você pegar o bichinho, botar na caixa e criar. Então, eles queriam. O que eu entendo é que o pessoal gosta de aprender com aqueles que têm experiência
e vão pegando e adaptando aquela experiência do modo que consegue, né? Porque se Sim, entende lá, o que um biólogo entende hoje do inseto? Entende da estrutura dele, do comportamento dele na floresta, né? Entende o tamanho, o quanto ele come, talvez por dia, que talvez é uma coisa que eu não sim. sei, qual é o tamanho do Que é estômago, variável de que é espécie para espécie, exatamente, cara. É bem né? complexo o assunto, né? Então, assim, mais de 1 milhão de espécies de artrópodes, né? Por exemplo, ó, entre os decápodes, que é um grupo de artrópodes, como lagosta, né? Caranguejo, etc., 5 patas de cada lado, 10 patas, decápodes, os cefalópodes, que também são de cabeça grande lá, os polvos, tal, né? São animais que têm comportamento diferenciado e eles já são considerados, inclusive, por exemplo, na União Europeia, que a gente sabe que essa questão do consumo de insetos está muito evoluído, né? Muito avançado além da gente, eles consideram esses animais como sencientes. É diferente senciente de consciente, né? Consciente somos nós, a gente tem consciência. Eu sei que Certo. um dia eu vou morrer, né? Coisa Sim, assim. Eu sei que eu estou aqui vivo, né? Ó, estou com a mão apoiada na mesa. Será que esses animais sabem disso? Mas eles são sencientes, ou seja, eles têm sensações. Lá na Ásia, eu sei que, por exemplo, se eu chego para comprar um peixe, eu não olho aquelas dicas que os nutricionistas, né, eles dão assim, ó, olha o olho do animal, olha as brancas, tal. Lá na Ásia, muitas vezes, se você chega e pergunta para o dono do caranguejo se aquele caranguejo é fresco, o que ele faz? Ele pega no olho do animal e aperta. Logicamente, o animal vai sentir dor. Então, daí o animal manifesta a dor, manifestando a dor, você percebe que, assim, uma certa sensibilidade a tudo que está ao seu redor, ele manifesta. Então, assim, se respeita muito a vida, né? A gente tenta respeitar. Por isso é que, né, eu vejo vocês conversando muito, eu fico muito quieto ali no grupo, porque eu tenho muito para aprender. É, o lance de congelar o tenebro antes do abate, não é isso? Parece que é isso, uma coisa assim, orientada, né? isso. Quer dizer, está perfeito. Você fez o animal, entre aspas, dormir, né? Para depois você fazer o abate numa água quente, né? Porque senão você acaba, né, provocando aí um dano, né, no animal, que é a sensibilidade ali, né? Que ele tem também. Bom, então você falou do conhecimento, né, de vocês na prática. Então, por isso que o conhecimento é importante. Então, nós aí que teoricamente até podemos saber um pouquinho mais, mas não significa, né, nada se a gente não aplicar isso na prática, no dia a dia. Do que adianta eu saber de que o lixo não é lixo se eu não faço reciclagem, né? Então, não teria valor nenhum. Eu até pedi para você, né, separar depois aí uns slides Sim. e a gente começar a conversar um pouquinho sobre teoria. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estou tentando dar a minha contribuição. Gostaria que outras pessoas dessem a sua, né? Me corrijam, tá? Por favor, porque não sou ninguém. Eu só sou Não, uma pessoa que tenta aprender, né? Depois a galera que vai estar assistindo aí. E a genética, ela é muito bem aplicada hoje pelo ser humano. É difícil aplicar numa escala massal, como a gente faz, em quantidade muito grande, e a gente vai tentar entender um pouquinho por quê. Eu vou tentar ser um pouquinho claro com relação a isso. Ô, Dedé, você pode colocar, por favor, sim, o sim. primeiro Agora vai ser slide o aí? compartimento de tela, pessoal. Primeiro. Aí. Tá aí? Beleza. Então, aí só uma introduçãozinha, né? A gente vai estar vendo aí sobre os animais. Se você puder passar sobre o segundo, Certo. né? Foi? Foi, foi. Aqui Foi. para mim foi. Para mim aqui tá meio travadinho. Conceitos básicos aqui. Então, sim. Então, esse está parecendo um microscópio aí, né? Então, a gente sabe que, assim, citologicamente falando, quer dizer, numa linguagem de célula, a gente tem que entrar o máximo possível dentro da estrutura que guarda o código genético, que é quem? O núcleo. Né? Nós somos animais, ou os insetos em geral, possuem também, né, núcleo dentro da célula.
Então, aí a gente vai para o terceiro slide, que está lá, certo? Percebam que a composição, ela é, assim, a básica, né, de toda a célula é água, carboidrato, proteína, lipídio, sais minerais. Vamos tentar entender um pouquinho a história. Por que que é tão complexo? E eu estou me lembrando de uma pergunta de um colega do grupo. Ele disse assim, ó, que ele tem por hábito, eu não vou lembrar o nome da pessoa, ele tem por hábito pegar animais que já morreram, até outras espécies de insetos, por exemplo, pegar grilo e colocar para uma barata, ou vice-versa. Não lembro bem o que ele disse. Mas pegar a carapaça do animal morto e disponibilizar para um animal vivo consumir, comer, no sentido de, eu estou dando proteína para ele comer. Porque, na lógica, né, se eu estou consumindo um animal e estou adquirindo proteína, então esse animal aqui também está adquirindo proteína, certo? Tá. A base existencial da vida, quando a vida surgiu no planeta, foi necessário que houvessem condições propícias. As condições propícias começaram assim, ó. Vou contar de uma forma muito resumida. Claro. No fundo do oceano, tinham, e isso há algumas décadas, foi descoberto, tá? Não faz muito tempo, não. Tem até hoje, existe até hoje. Como se fossem chaminés no fundo do oceano, isso aconteceu no Oceano Atlântico, a descoberta. De dentro dessas chaminés, entre aspas, sai um material que é rico em enxofre e ferro. Se a gente lembrar, até enxofre e ferro são dois componentes muito importantes para plantas, por exemplo, que é a base alimentar, né? Então, aí, isso quando saía de dentro, de lá do núcleo do planeta, por dentro dessa chaminé, quente pra caramba, entrando em contato com a água e entrando em contato com a parede dessas chaminés, essas paredes, elas tinham um monte de outros componentes, que são componentes químicos. E aí, aos poucos, foram sendo montadas moléculas de elementos químicos que hoje a gente conhece. E entre essas moléculas apareceram as primeiras moléculas orgânicas, tá? Lembrando, orgânica, porque no futuro, então, daqui a pouco eu vou falar sobre ser vivo. Então, essa molécula orgânica aqui, agora não tem vida, mas daqui a pouco ela vai ter. Esse daqui a pouco, se sabe que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se sabe que tudo indica, pelos estudos de fósseis, que são os recursos que a gente tem físico, né, material físico, e estudos moleculares, tudo indica que tenha se passado em torno de 2 bilhões de anos para isso acontecer, para essas moléculas não vivas se tornarem vivas, tá? Então, 2 bilhões de anos. Por isso que é difícil falar em melhoramento genético de uma forma abrupta, rápida. Entende? E eu já vi que teve até um rapaz que colocou lá no grupo, né? Ele falou muito bem lá, né? O professor Jorge deu uma cutucada lá nele, pedindo para ele escrever, e ele respondeu, acho que foi no fim de semana, né? Muito legal a participação daquele rapaz lá, que eu não conheço, né? Eu não tive o prazer de conhecer ainda. E aí, essa molécula, ela começou a ocupar o que começou a ser chamado de mares primitivos no planeta, na superfície. Essas substâncias, elas começaram a formar composições cada vez maiores, cadeias de ligações. Essas cadeias de ligações, elas lembram muito o que é o nosso RNA, que é um pedacinho de DNA que fabrica proteínas específicas para o nosso corpo. Então, por exemplo, diabetes. Se você tem uma pessoa na família, ou você, né, tem diabetes, significa que você não tem a proteína, né, capaz de, ou no caso o hormônio, né, capaz de quebrar a glicose do seu corpo, a insulina, certo? Vamos pegar o exemplo na Europa e aqui no Ocidente. A gente aqui no Brasil pode perceber que quando você toma leite depois de adulto, você tem a fermentação e normalmente formam-se gases.
né? E lá na Europa se preservou. Aí eles têm a molécula, né? A enzima que digere o açúcar e nós aqui deixamos de ter. Então, a distância continental, o tempo passado, isso tudo se tornou possível. Então, é muito aleatório. Imagina o mar, o primitivo lá do passado, há 2,5 bilhões de anos, tendo trocentas hipóteses, possibilidades de vida. Só que ninguém vivia ainda, ninguém era vivo. Em um dado momento, se sabe que houve a manifestação, ou seja, alguma coisa se manifestou como vivo. Essa cadeia desenvolveu essa habilidade. E a partir disso, só foi melhorando. Estou dando saltos medonhos de centenas de milhões de anos, tá? Só para encurtar a história. Sim, sim, sim. Certo? Por que eu estou falando isso, Dedé? Porque é o seguinte, quando o pessoal pergunta de melhorar, né, ali no grupo, né, ou ler, né, eu acredito que eles devam buscar bastante coisa sobre leitura, sobre isso, não vai dar para fazer essa melhoria. Porque é uma questão muito assim, é controlar. Eu vou dar depois um exemplo existencial de que acontece uma possibilidade do ser humano mudar a genética, certo? Mas de uma forma simplificada, não, a gente não vai perceber. A gente não tem, numa escala de tempo curta, possibilidade de perceber uma mudança, uma melhoria. Pode acontecer uma melhoria genética, mas a questão é que eu não vou perceber, porque vai ser muito assim, eu tenho um número, a gente trabalha com quantidade, né? Então, assim, vai ser um pouquinho mais diferente do que a gente pensa. Eu vou chegar em alguns outros Sim, pontos aí, tá? Vamos para o sim. próximo slide? Vamos lá, então. Vamos lá? Ó, Espera só aí. tô pegando aqui, foi? Espera. O DNA, eu destaquei aqui, né? Em inglês, DNA, né? Porque em português é ADN, é o que está pretinho ali, né? Sim. Ácido desoxirribonucleico, tá? Então, esse DNA, ele é feito de 4 elementos que são a base de proteína, que surgiram lá atrás, na origem da vida, tá? Nesse esquema que eu falei há 2,5 bilhões de anos. Adenina, timina, guanina, citosina. Essas 4 substâncias, aí até sugere para a gente, né, ir para o próximo slide. Vamos lá. Certo. Ó, essas 4 substâncias, a adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina. E elas formam aquela estrutura, né, como fica aí girando, aquela coisa que que vai formar, quanto mais enroladinha sobre ela mesma for, o cromossomo. Então, aí eu coloquei uma imagem no próximo slide agora do cromossomo, né? Dá para a gente ver várias imagens diferentes, né? O da direita aqui embaixo é a ilustração, os outros, né? Assim, mais próximos do real, principalmente o da direita no Eu alto. passo para o próximo slide, lá no cromossomo, né? Aqui, ó. Isso. Aquele que tem um Aqui. monte de xizinho lá, Aham, certo. certo? Então, esses aí são os cromossomos. Todos os seres vivos possuem cromossomos, né? Eu fiz aí também um levantamento e eu também desconhecia. Eu não sabia quantos cromossomos um tenébrio tem. Eu falei, deixa eu ver se eu, né, o que que eu vou encontrar. E eu encontrei curiosidades, assim, coisas impressionantes. E agora eu já sei qual que é a quantidade que vai aparecer aí para gente, né? Bom, vamos lá para o próximo, então, do cromossomo, o próximo slide. Certo. Dá uma olhadinha. O que um cromossomo faz? Ele armazena, ele guarda e organiza todo o material genético, todas aquelas substâncias, as 4 substâncias que vão formando tipo uma escadinha de um monte, né? Um fio compridão, todo ele enroladão, como está aqui na direita, né? Está na Sim. direita aí o fiozinho se desenrolando, Aham. certo? Aí, vamos lá para o próximo novamente, o próximo slide. Os cromossomos, aí agora a gente começa a explicar um pouquinho na prática a criação do tenébrio. O que que acontece? Ó, pensa comigo. Um cromossomo, perdão, um besouro macho e um besouro fêmea, que eu tenho ali, ele vai cruzar esse casal. Beleza. Eles cruzando,
os cromossomos que carregam as mesmas informações genéticas para as mesmas características, por exemplo, a fêmea doa, então, genes, que são partículas do cromossomo, para formar no filhote dela 6 patas. E o macho, para que o filhote tenha 6 patas, ele também tem que doar esses genes que são para a informação genética de 6 patas. Então, até por isso eu coloquei ali, ó, os cromossomos que formam pares, eles são chamados de homólogos. Homo quer dizer igual. Então, assim, eles carregam informações iguais. Eles formam pares porque, né, um do pai e da mãe, cada um transporta genes para gerar nos descendentes as mesmas características, certo? Então, isso daí ocorre direto, sempre que a gente vê aí um cruzamento. E aí é interessante que a gente vê, né, pelo menos na literatura fala 500 a 1000, é isso mesmo, Dedé? Descendentes? A previsão é essa, de um cruzamento, 500 a 1000 descendentes? Então, que se já fez um levantamento, uma média entre 300 e 500. 300 e 500, tá vendo? Eu já estava falando besteira. Não, não. Então, Eu vi na literatura que fala até 1000, tá? Mas o certo. Eu também pessoal, já tinha visto. mas o pessoal em geral diz que pela sua criação, se fosse 1000, explodia a caixa, né? Entende? Então, Sim, se tem uma sim, base, não. A fêmea não coloca 1000 ovos aqui, né? Coloca menos. certo. Tá. De repente, até na natureza é uma outra situação, Exatamente, que a né? gente está Porque fazendo cativeiro, né? porque a grande situação é a gente falar um pouquinho, né? Depois é um pouquinho da evolução e que é a seleção natural e um pouquinho aí da genética, né? Eu acho que tem que ter essa junção. Aí no próximo slide, então eu coloquei ali, né? Olha, próximo slide, isso, que Ah, tem isso aqui. um bonequinho com uma interrogação aí no meio, Ah, né? isso, isso. Ele percebe que aí na esquerda tem a imagem real de cromossomos, eu não sei de que Aham. espécie que é, né? Aqui está só exemplificando para a gente. E aí eu coloquei no próximo slide também, agora, pode seguir mais um para frente, eu coloquei um exemplo na espécie humana antes de colocar do de besouro. Certo. Olha só, na espécie humana, então esse bebê aqui embaixo, vamos, né, seja o filho desse casal aí que está em cima, percebe, cada célula dessa criança tem 46 cromossomos, né? À esquerda, a gente vê aí que tem a moça. Então, o gameta da moça, a gente sabe que é o óvulo, como está destacado aí, né, na figurinha, tem 23 cromossomos. E à direita, o rapaz, 23 cromossomos. Quer dizer, no ato sexual do casal, eles fazem a fecundação, e aí a fecundação ocorrendo gera, então, uma primeira célula com 46 cromossomos, que vai fazer multiplicação, e aí vai crescer. Assim como a gente vê as microlarvas depois se tornarem aquela larva linda, maravilhosa, né? Então, vai aumentar em número de células. Ó, eu fiz um cortão no dedo no fim de semana, né? Então, aqui, com certeza, está tendo o quê? Já parou de sangrar. Significa Sim. que está tendo multiplicação celular e vai refazer ali o tecido, né? Agora, vamos dar uma olhadinha no de besouro. Olha só, eu acabei descobrindo que os coleópteros, né, o próximo slide, percebe que eu tenho aí o besouro à esquerda, a fêmea, à direita, o macho, né? Não a figurinha em si, tá? Eu peguei a mesma figurinha só para ficar mais rápido, que eu tive que fazer um pouquinho correndo isso aqui. Eu acabei descobrindo, se alguém tiver alguma literatura interessante, é uma pesquisadora, chama Stevens, só que é lá de 1905 e depois 2014 eu achei uma outra literatura daqui do Brasil, que realmente fala que são 20 cromossomos. Então, a nossa larva de tenébrio teria 20 cromossomos. Ou seja, se for isso mesmo, a real, como eu achei em documento de universidade, mesmo em dissertações, né, pesquisas científicas, então eu acredito que não deva estar errado. Então, são 20 cromossomos do animal adulto, né?
Portanto, a fêmea, que está à esquerda, tem aí 10 cromossomos no óvulo, e o macho, 10 cromossomos. Percebe a diferença, né? 10, não é a quantidade de cromossomo que mostra que a gente é melhor do que eles, não é isso daí. Tem vegetais com um número maior de cromossomos do que o nosso, 46, entende? Então, não significa nada o número de cromossomos nesse caso, quem é melhor, quem é pior, né? Não significa isso. Mas eu achei interessante a gente entender isso aqui, né? Então tem uma participação meio a meio. E aí, se você pensar assim, ó, tá, a fêmea, ela veio de qual pai e de qual mãe? E o macho, de qual pai e de qual mãe? Digamos que eu tenha certeza absoluta que vieram de casais diferentes, de pai e mãe diferentes, esse Certo, casal que está aqui no slide. certo. Se eu tiver essa certeza, né, eu tenho quase que certeza que vai ter uma diversificação genética nesses dois que estão retratados aqui no slide. Só que para ter essa, entre aspas, certeza, primeiro, ou a gente teria que ser Deus, ou teria que fazer toda uma leitura 100% do código genético dos dois, para poder falar com certeza que eles são diferentes, né? Então, aí é interessante a gente perceber que, sendo diferentes, eles vão ter códigos diferentes, códigos genéticos, uma somatória daquelas letrinhas lá, em ordem diferenciada, apesar de serem da mesma espécie, e eles vão ter descendentes com também organizações diferentes desses códigos genéticos. Então, hoje mesmo eu vi no nosso grupo ali, né, do Amigos do Dedé, uma moça colocou, acho que foi uma moça, colocou assim, que muitos tenébrios estavam aparecendo escuros, né, assim, mortos, escuros, marrom, pretinho e tal. Eu pensei na hora, assim, porque eu sabia que a gente ia estar conversando hoje aqui, eu pensei, poxa, ainda bem que morreram, né? É lógico, aí você vai falar assim, ô louco, Sérgio, mas como assim ainda bem? Se eles morreram, é porque eles são sensíveis a alguma coisa. Aí eu deixaria para os criadores, experts, darem uma luz para nós que somos iniciantes, quais são os motivos ou quais são os erros que eu estou cometendo, porque comigo aqui com o Sérgio também está acontecendo, tá? Um montão aparecendo escuros. Até faço essa pergunta para o Dedé. Mas é importante que morram, porque se eles estão morrendo, eu estou purificando, eu estou tirando os sensíveis e deixando só os resistentes para cruzar depois. Eu, Dedé, e aí? Qual é o provável motivo? Me mata É, essa curiosidade. se eles estão diminuindo de tamanho, ficando preto, morrendo, é quase que certo, mano. 100% certo que é alguma coisa na alimentação, tá? É alguma coisa na alimentação. É quase que Ah, certo, tá? Hoje lá no outro tá. grupo lá do curso lá, uma moça, acho que foi o Mário, alguém lá, o Márcio, apresentou lá e eu perguntei para ele a mesma coisa. Tá, o que que tu tá dando de comida? Ele, dou ração de coelho. Certo, muito bem, tá bom. Quanto tempo essa ração de coelho estava no recipiente? 30 dias. Então, Absorve umidade. 30 dias Não. a larva estava fazendo cocô, estava fazendo xixi, e por cima daquela ração, e o que, que aconteceu? Aconteceu alguma doença, algum fungo, porque a Sim, ração de coelho é feita para dar na hora para o coelho e ele comer no máximo 2, 3 dias. A ração do sim, coelho não foi feita para botar no pote e ficar 30 dias. Então, sim. batata que era a ração, cara. É Geralmente, importante. Perdão, pode falar. não, é isso aí. Geralmente, quando ele fica seco ou diminui de tamanho, fica preto e morre, é o substrato, é quase que 100%. Entendi. É importante a gente destacar assim, ó, falando de natureza do controle, tá? Estou falando como biólogo, tá, Dedé? Não Sim. como né, um esperto na Não, não, criação, Sérgio, não. tá? A natureza, ela tem filtros, ela tem motivos corretores, ela tem filtros biológicos que ela mesma consegue fazer a sua correção. Quando a gente inventa de ser a natureza do animal, ou seja, eu tento reproduzir
um local para ele viver, sendo que ele iria viver lá na natureza, eu tenho que tentar o máximo possível reproduzir uma situação que seja benéfica como lá na natureza, mas para isso eu tenho que entender como é a natureza do animal. Então, assim, por isso que é importante a gente considerar de onde é que veio esse ser vivo, né, também a origem, e ao mesmo tempo qual é a história evolutiva. Por isso a importância da biologia, né? É interessante que sempre os animais ou os seres vivos, eles vão buscar os caminhos mais curtos de sucesso. Exemplo, se uma formiga sai do olho lá, do formigueiro, e vai num ponto e acha uma folha interessante lá num certo ponto, o que ela faz? Ela volta fazendo um zigue-zague lá até ela voltar no olho, soltando o feromônio dela e para avisar o formigueiro. E aí as formigas, quando elas começam a seguir ela, o aviso dela, para poder ir lá buscar aquela folha, aquele zigue-zague que ela fez na ida, ele vai cada vez menos se tornando curvo e ele vai se tornando cada vez mais reto. Ou seja, para tornar a distância entre os dois pontos mais curta. Então, sempre o animal ele vai no mais fácil. Só que na natureza, ele vai, todo ser vivo, né, vai mais fácil, ele vai buscar o sucesso da espécie, do conjunto da espécie, só que lá tem o corretor. Aqui somos nós que temos que gerar a possibilidade nele, né? Então é esse um grande problema. Foi bom você falar, porque daí eu já fico pensando assim, putz, será que é o meu farelo que eu uso, que eu só uso farelo? Ou é a abobrinha, a cenoura que eu utilizo como fonte de umidade, né? Aí fica aquela Geralmente, coisa, quando é fonte de né? umidade, já vem com agrotóxico, né? E o Então, agrotóxico, por exemplo, já teve várias discussões no grupo sobre isso, né? Que às vezes sim, está lá na verdureira, o cara pega esse, até tem um aqui, ó, tá? Pega um desse aqui, ele pega um desse aqui, né? Que eu falei com o que Leonardo da legal. Passiflora, que ele é agrônomo, ele disse que é o mesmo inseticida que é usado aqui, é usado também nas lavouras de tomate. Ele disse que é o mesmo usado, tem algumas substâncias, não todo, né? Mas algumas Certo. substâncias que estão aqui que é usado também. Então, e o pessoal vai lá na agropecuária e né, por causa de praga, isso, aquilo. Aí no outro dia você tá lá, vai lá na agropecuária, no sacolão, na verdureira, vai lá comprar. O cara não vai te falar que passou o Roundup ou passou sei lá o que lá na. Claro que Ele não. não vai falar, você vai levar abobrinha, vai levar cenoura, tudo fresquinho, porque passa isso aqui por cima, Sim, não dá para notar. sim, sim. Aí você mesmo lavando, a hora que você colocar para o inseto, o inseto, ele não vai demorar dias para morrer, já no mesmo dia ele vai sentir. Isso já a gente já percebeu. O Entendi. besouro ele sente na hora e a barata sente na hora. A Não barata existe, comeu, ela sente na hora. não existe na natureza nenhum ser vivo, por exemplo, o glifosato. Não existe na natureza nenhum ser vivo que tenha células que consiga ter, né, ali enzimas que fazem, as enzimas elas fazem metabolismo, provocam metabolismo, que consigam quebrar a molécula artificial desse produto, como o glifosato. Tá, então, assim, é um dano muito grave, porque você não tem na natureza nada que consiga desfazer a fórmula química do produto. Imagina, eu me espantei, né, novato como sou, quando vocês disseram pela primeira vez que tenebro come isopor. E outro dia eu vi o Ailton comentando sobre consumir plástico. Eu falei, caraca, né? Porque você fala, poxa, vem do petróleo, entende? Então, assim, e para você ver, claro, veio da natureza, tem, né, produtos sintéticos de laboratório para fazer os plásticos Sim, diferentes, né? sim. Só que o glifosato é uma coisa tão pesada que não existe na natureza nenhum estômago, nenhum trato intestinal, nenhuma enzima capaz de quebrar aquilo ali. E o problema é, né? Quer ver? Joga para mim, fazendo um favor, no próximo slide, que tem aquela tarjinha em roxo. Sim. Compartimento de tela. Isso. Ó,
fenótipo, que é a aparência, que é o resultado do genótipo, né? Peraí, eu estou aqui no cromossomos, Isso, é isso. nesse aqui? Não, vai lá embaixo, para baixo do que tem os Aquele, tenébrios. o F é o Isso, fenótipo. Fenótipo. FGA, isso. Isso, aham. Olha, o fenótipo aí é o resultado do genótipo. Genótipo é o código genético. Então, a gente está vendo assim, ó, o fenótipo, que é o metabolismo, o organismo do indivíduo, todo, respiração, circulação, digestão, tudo que você pensar, é resultado, e a estrutura física, né, do animal, as asas, as patas, as antenas. Percebe que as antenas são usadas para um reconhecer o outro, quem é macho, quem é fêmea, né? Então, problemas nas antenas impediria o macho de reconhecer quem é fêmea, quem é macho. Diminuiria o número de descendentes. Então, o fenótipo, ele é resultado do código genético, só que o código genético ele está junto com o meio ambiente. Isso aqui é um pouquinho também de história, porque assim, de forma bem curta também, o Darwin, famoso pela teoria da evolução, não só ele, né, mas ele se destacou, ele menciona muito aquela questão da seleção natural, só que ele não soube explicar, por exemplo, ele usava muito o termo fatores, né? Então, assim, existem fatores que interferem no descendente que é filhote daquele animal, desse casal de animais, aquele filhote tem determinada característica um pouco diferente dos pais, mas eu não sei explicar, por exemplo, como é que essa característica apareceu nele, sendo que tal característica não aparecia antes nos pais. Ele não sabia explicar muito bem isso. Ele publicou o material dele em 1859. O Mendel, que foi o pai da genética, publicou o material dele em 1865. O Mendel até mandou o material dele pro Darwin, mas pelo que a história diz, assim, parece que o Darwin não deu muita importância pro material do Mendel. Mas, na ocasião, se tivessem os dois se encontrado, trocado figurinha a respeito, 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, foi quando os cientistas começaram a usar o termo neo-darwinismo, neo-novo, né, darwinismo. Então, um ponto de vista novo sobre a evolução, que foi o quê? A junção do meio ambiente, que é esse asão que está aqui para gente, né, e o genótipo, que é a genética. Tá, Então, ô aí foi Sérgio, muito... Oi, pô, perdão, agora pode falar. então, né, para quem aí já tem 50 anos, e já os jovens que estão aí também, tem muitos jovens lá no nosso grupo, como Muito faz legal, pouco né? tempo, como faz pouco tempo que se abriu a mente para esse assunto profundo de genética, Demais, DNA. Quer dizer, demais. 1942, né? Vamos dizer que daí Sim, aonde começou, eles já estudavam antes, a gente sabe. Mas a isso, partir de 1940, 42 é que começou, vamos dizer, o sim, avanço melhor, sim. E né? vou dizer mais para você. Olha só, ó, em 2012, ontem, né, cientificamente Sim. falando, né, ontem, em 2012, duas cientistas, né, duas pesquisadoras, a gente sempre guarda o sobrenome, né, Carpentier, uma senhora, e Doudna, né? É só buscar, eu curto muito aquele TED Talk, né? Que tem as palestras lá e elas vivem, a Daldina vive colocando lá palestras, né? Tem aqui no Brasil, tem em vários países, eu indico, acho que é muito legal. Tem todo tipo de tema que você quiser, né? Não só de ciência. E as duas, elas descobriram aquela técnica, né? Muito famosa, chamada CRISPR. A CRISPR é a técnica, e elas descobriram que usando essa técnica, em cima de um DNA de uma bactéria, a bactéria se chama Cas9, CAS9. Nove.
usando essa técnica CRISPR-Cas9, hoje é possível fazer manipulação genética de qualquer característica que você queira. Então, assim, aí os alunos piram, né? Eu dando aula, os Não, alunos eu piram, também, porque agora de uma pirada. é, Porque agora tu é, começou a por, explicar para nós quebrar um elo de um assunto. O então, cara porque vai ouvir isso assim, aqui e vai pensar, não, então peraí, eu vou mudar a em- característica do meu então Tenebro. então eu posso mudar. Então, entende bem, Dedé tá com um besouro na mão, certo? Esse besouro, ele já existe. Eu teria que pegar um gameta dele, vamos supor que ele seja macho. Teria que pegar um espermatozoide dele e Como é que tu nesse chama macho, espermatozoide de inseto? gameta, Gameta. de qualquer ser vivo, Ah, é? gameta, Ah, é gameta? de Meu qualquer Deus, que animal, ignorante que eu sou, gameta. cara. Meu Deus do Só céu. palavrão, né? Só É. palavrão. Não, é Não, eu sei, linguagem não, tá técnica, certo. frescura minha. Não. Então, aí, imagina assim, você pegou um espermatozoide. Digamos que, então, fala um defeito, Dedé, de um tenebro que você acha assim, putz, é muito prejudicial no besouro. No besouro? Fala uma coisa assim, você fala, nossa, que defeito, ele é aleijado, ele é um coitado. Qualquer Poxa, característica, qualquer uma, qualquer uma, mas assim, qualquer uma. qualquer besouro que eu. Física, qualquer Ah, característica física que você acha que é um prejuízo muito grande para ele. para ele, talvez os olhos É, dele são. tá, beleza. Então, os olhos de insetos são compostos, eles são um montinho de olhinhos, né? Tá, beleza. Então, digamos que esse besouro que você está na mão aqui, ele não tem o número correto de olhos, de mini olhos ali. Quer que eu fale o nome desses olhos? Claro, claro. São, tudo palavrão, tá, gente? Vocês me perdoem. Chama omatídeo. O Matídio. Cada omatídeo, Acertei na cada primeira, o, hein? Quero ver falar vocês perfeito, aí. O Matídio. perfeito. Fala aí, Omatídeo. Cada olhinho é um omatídeo. Então, tem dois conjuntinhos, um conjuntinho de omatídeo aqui, um conjuntinho de omatídeo aqui. Então, ele tem os dois olhos compostos. Digamos que ele tem metade do que ele deveria ter de Certo, omatídeo. Então, ou certo. seja, vamos supor, esse animal ele não enxerga direito. Ele é meio cegueta, né? Meio quatro zóio que nem eu aqui. Tá, beleza. Aí, para ele vai ser prejudicial. Tem como eu mudar isso nele? Então, fica difícil. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu não quero, pelo menos, que esse macho que eu tenho na mão aqui passe para os descendentes dele esse problema que ele tem. Essa é a Então, maior aí, pergunta, eu acho, lá do grupo. entendeu? Aí, olha o que teria que fazer. A coisa louca. Teria que pegar os espermatozoides desse macho, levar no laboratório dessas duas pesquisadoras aí, né? É que os laboratórios do mundo, assim, né? Hoje estão Top, fazendo esse tipo top, de trabalho. top, Só os, né? top. Estão fazendo. Tipo NASA, Eles NASA. Exato, É. exato. Eles pegam o DNA, entram no núcleo do óvulo, eles identificam qual é o fragmento de DNA que causou aquele problema no olho dele, desse besouro. Eles retiram, usando a técnica CRISPR-Cas9, eles retiram como se fosse uma tesourinha, recorta. Retiram aquele fragmento, você imagina isso como que é piquititi. Retiram esse fragmento doente, errado, pegam dessa bactéria Cas9 uma sequência correta, introduzem naquele lugar que estava ali vazado e corrigiu o problema. Aí, esse espermatozoide, ele está apto a fecundar um óvulo de uma outra, de uma besoura, de uma fêmea, para poder daí gerar um descendente perfeito em termos de olhos. Entende? Então, assim, é muito complexo.
Então, Quem está usando muito isso é na parte da agricultura. eu não sei se tu Tá? vai chegar ainda lá ou eu vou adiantar a pergunta. Uma moça me perguntou se um tenébrio nasce sem uma perna, um macho, Certo. e esse macho fecundar com a fêmea, a possibilidade dos filhotes dele nascer sem aquela perna é grande ou pequena? Tá, eu teria que conseguir desenhar aqui, fazer um exercício simplesinho. Percebe que o último slide que a gente tem, se você colocar, eu deixei todo ele em branco. É que eu achei que eu ia poder escrever ali, entendeu? Eu ia fazer um exercício desse tipo, né? Mas não dá para a gente fazer aqui. Não, não dá. Nem É, aqui no meu não não dá. dá. É, Nem, não, mas seria isso daí, ó. O que que ocorre? Pelo fato do animal ter nascido com faltando, né, uma perna, se não foi nenhum acidente, né? Ali, se realmente nasceu sem a perna, o que que ocorre? O gene para ausência de perna não é dominante para a espécie, porque a gente sabe que 6 patas, né, articuladas é o comum de inseto, no caso do tenébrio, ou barata, ou grilo. Então, 6 patas é dominante. Então, a gente sabe que situação dominante é a comum na natureza. O Mendel, que é o pai da genética, ele chamou aquilo que é exceção, que foge à regra, ele chamou de recessivo. Né? O pessoal que curte genética, que estudou um pouco de genética aí, acho que, né, vai lembrar. Então, essa situação recessiva é assim, ó, o animal que nasceu com ausência de pata é recessivo. O animal que nasce com 6 patas é dominante. Exemplo, eu tenho olhos azuis, ó, tá? Então, isso aqui é ruim, não é bom. Não porque eu estou usando óculos, tá? Mas é porque é uma exceção à regra. Porque o dominante, que nem o Dedé, tem olhos castanhos, né? E bem escuro, né, Dedé? Eu não estou bem com a escuro. câmera aberta, sua, Bem escuro, né? escuro. Então, assim, exato. Então, você, com certeza, tem genes dominantes. Na genética, onde eu iria desenhar aqui, letrinha, são usadas letras maiúsculas para a situação dominante. Para a situação recessiva, são letras minúsculas. Quem tem mais letras maiúsculas é mais correto geneticamente, ou seja, Dedé é mais correto geneticamente do que eu em termos de olhos. Eu sou mutante, eu tenho mutação genética nos olhos, pelo fato de ter olhos azuis. Tudo que é mutação pode ser bom, pode ser ruim. A ausência de patas para um inseto, seja uma pata, como a moça falou, ou seja um par de patas, não sei, eu acredito que se a gente pensar em larva, de repente a gente não perceba tão, não sei, né? Teria que fazer um estudo mesmo dentro de um laboratório controlado. Se esse animal com 4 patas iria ter maior dificuldade de locomoção para se alimentar comparado a outros de 6 patas. Mas muito bem controlado, né, para poder registrar realmente quantos centímetros esse animal se desloca em X tempo, comparado e fazendo uma média ali, né, de várias vezes que eu fiz medições, comparado a outros que têm 6 patas. Mas, e em termos de se isso começar a acontecer, né, e aí essa larva chegar a se tornar inseto, com 4 patas, cruzar e começar a aumentar o número de descendentes com 4 patas. O plantel meu vai ter algum tipo de significado em prejuízo? Então, aí só o tempo vai dizer. É por isso que fóssil realmente traduz muito mais facilmente para a gente, porque só o tempo vai mostrar. Então, quando a gente faz em escala, em grande quantidade, fica até difícil muitas vezes a gente enxergar uma particularidade dentro, sabe? O que é interessante é que o meio ambiente deixa muitas vezes até informações genéticas sem a gente perceber. Quer ver, ó? Vou dar 2 exemplos, um do tenebre, vamos comparar com o cupim. Eu não sei, eu posso estar errado com relação ao tenebre, então eu vou deixar por último. Mas eu penso isso, eu tiro conclusões biológicas, não é opinião particular do Sérgio, tá? No cupim,
não sei se vocês já viram um cupinzeiro. Num cupim, está comprovado que o cupim, quando eu não lembro quanto que é o ciclo de vida de cupim, né? Mas se alguém souber depois, coloca lá no grupo, fazendo um favor. Quando o cupim completa o ciclo e morre, ele deixa no material ali, que é aquela terra que forma ali aquela coisa que é o cupim, ele deixa informações genéticas para os descendentes dele. Então, quando os descendentes nascem, eles recebem orientações genéticas através da química que está presente naquela terra. Isso daí é comprovado no cupim. Eu não sei. Eu não, da mesma forma que perguntaram sobre utilizar outros insetos para alimentar os nossos, então insetos mortos para alimentar os nossos, eu costumo tirar, não sei se estou errado, quanto à criação, tá, gente? Do ponto de vista biológico. Eu não deixo pupa, porque a gente sabe que normalmente se bobear, não é, Dedé? As pupas ficando lá, a larva vai lá e consome. No molito, sim. No molito, No tá, molito, sim. perfeito. Então, o que ocorre? Então, é verdade, vocês separam o gigante, né? O Eu não gigante a tenho gente gigante. separa. Isso. Separa. Então, por que que eu não deixaria, biologicamente falando, deixar a pupa junto com a larva? Porque você, apesar dela já ter um instinto de sobrevivência, você está aumentando ainda mais a tendência, a oferta de alimento, e você está reforçando o comportamento, esse fenótipo, esse comportamento no meio ambiente. O ambiente está oferecendo alimento e o comportamento do animal está embutido junto à genética. Ele vai querer consumir tudo que for bom na vida. Todo mundo quer o bem, o bom e o melhor, inclusive a gente. Então, se ele encontrar pulpa, ele vai consumir. Se você deixar lá resto de pulpa, vai reforçar, o animal vai se habituar que aquilo ali é comum para alimentação, porque é simplesmente alimento. Tudo que existe é alimento, que seja orgânico. Mas se você Sim, deixar restos, você estimula o comportamento. e assim com o besouro Então, também. Eu já, eu isso. já presenciei várias vezes, tanto do gigante como do molitor, quando ele tá, a pupa tá ali, de repente o besouro se transforma. A pupa se transforma no besouro. Quando ele fica vermelho, não no branco, mas quando ele fica no vermelho, que ele já está durinho, é incrível. Eu vi alguns besouros rapidamente grudar na pupa Caraca. e tentar perfurar ela. E algumas eles perfuram. Por isso que nessa transformação aí a gente tem que tomar cuidado também de tirar o besouro da pupa. Tira a pupa da larva e tira também o besouro da pupa. Certo, verdade. Porque o besouro está com Então, sede, quando ele tá ali, ele quer uma fonte de umidade, quer se alimentar. A primeira coisa que um bezerro faz quando nasce, ele quer a teta da vaca, quer mamar. Ele primeiro aprende a ficar de pé, depois ele vai debaixo dela. E o besouro é a mesma sim, coisa. Ele tá ali, fica branquinho. Quando ele fica duro, que ele tem força para caminhar, para perfurar, a primeira coisa que ele faz é grudar na primeira pupa que ele vê na frente. É incrível, eu já percebi isso no sobrevivência, né? sobrevivência. Exato. Ô Dedé, eu vou pedir para você colocar no penúltimo slide. Sim, compartimento de tela. Eu vou encher o saco de Isso. vocês para caramba com isso aí. O penúltimo aqui, alelos, é assim que lê? Alelos, isso Isso. mesmo. Então, genes alelos são aqueles assim, ó, para cor de olhos castanhos. Quer ver, ó? Ô Dedé, eu posso fazer uma perguntinha para você, familiar? Pode, pode. Posso? Você tem filho? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Você tem 3. olho castanho. Sua esposa tem que cor de olhos? A minha esposa tem olhos claros, que nem o seu. Ela Azul? alema, Azul. ela é alemã, azul. Tá. Então, ó, percebe aqui, galera, o Dedé, você tem, Dedé, os seus pais têm olho, os dois, o seu pai e sua mãe, têm olhos castanhos, como que é? A minha mãe de sangue tem olhos escuros.
Tá. Ela é mais escura. E no caso, meu pai, Hum. eu falo de sangue porque eu sou adotivo, tá, gente? Daí eu falo assim, né? A Ai, minha, desculpa. não, a minha mãe de De sangue, repente. não, a minha mãe de sangue, ela é uma morenona, bem morena. E já o meu Ah, pai de sangue, ele já puxa mais pro italiano, tem olhos azuis, ele. então, ó, é que eu não consigo escrever, né? Mas vamos ver se dá para entender. Significa, galera, que o Dedé, se ele veio de uma moça de olhos castanhos e de um rapaz de olhos azuis, significa que o Dedé, ele tá ali, ó, ele é a primeira linha. Ele tem genes diferentes, genes alelos diferentes. Ele é heterozigoto. Ou seja, ele tem um gene azão que é para olho castanho, como está aí entre parênteses, e ele tem um gene azinho que veio do pai dele. O gene azão veio da mãe dele. O gene azinho veio do pai dele. Entende? A esposa do Dedé, desculpa, a esposa do Dedé tem olhos azuis. Tá ali embaixo, ó, alelos iguais. Azinho, azinho. Então, ó, o Dedé tá ali em cima, azão, azinho. A esposa dele, Azinho, Azinho. Os dois, né, têm 3 filhos. Quando eles fizeram esses 3 filhos, houve aí aleatoriamente a junção, por isso que é difícil querer melhorar, né, de forma consciente, separando os besouros, tal, assim, não dá para a gente ter uma segurança, é muito aleatório, o código genético a gente não controla, né, aleatoriamente, esse azão do Dedé foi buscar, foi se juntar, fazer par com o azinho da esposa dele. E o azinho do Dedé também foi se juntar com o azinho da esposa dele. Quer ver? Uma pergunta, né? Dedé, provavelmente você tem um filho, pelo menos, de olho azul, ou claro, Não, é a minha filha, é a do meio. Os dois né? com olhos. O mais velho, o olho escuro, o mais novo, olho escuro, e a do meio, o olho claro, igual da minha esposa. Percebe? Então, assim, ó, um azão do Dedé, que tá ali em cima, se juntou com o azinho da esposa dele. Ela só tem azinho, que é gene recessivo, que a gente fala, né? Então, esse gene recessivo, junto com o azão de olho castanho, como é uma situação dominante para a espécie humana, fez o filho ter o olho castanho. O segundo filho, a mesma coisa, certo? Aleatoriamente. Tipo assim, é no escuro. Não tem como a gente ter segurança de como que Entendi, vai ser o entendi. resultado. É a terceira criança, né, que foi menina, aí foi o azinho que o Dedé tem com o azinho da esposa, que resultou no olho azul da filha. Então, isso daí é muito aleatório, é um jogo muito interessante, é muito legal. A genética é joia, porque assim, ela explica muita coisa. Eu lembro que uma vez, contar um caso, tá? Rapidinho. Eu dava aula na faculdade, mas eu não dava aula para aquela classe. E veio a professora para mim e falou: e agora, o que que eu faço? Eu falei: o que que foi? Ela disse que fez exame de sangue, estavam na enfermagem, curso de enfermagem. Estava ensinando o pessoal a retirar sangue e tal, eram as primeiras aulas, né, os alunos dela lá tal. Ela tirou sangue e colocou na plaquinha, e visualmente ela já ensina como é que você, né, usando reagentes, goteja lá tal, percebe qual tipo sanguíneo que é. A, B ou O. E aí, uma das alunas falou assim: professora, eu acho que o meu está errado. Ela falou: por quê? Porque o sangue da minha mãe é tal, o sangue do meu pai é tal, e se for isso, não dá esse sangue aqui. Quantos descobriram que era adotivo em universidade? Quantos? Quantos? Entendeu? Pois é. Dedé, mas foi um rolo, porque daí ela refez o exame. Mas o pior de tudo é que assim, né? A Falar a verdade, mano. universidade Não tem não jeito. tem culpa. Não. Eu sei que ela chegou em casa, É. chamou, para você ver, né?
Qual o problema disso? Não é crime adotar e nem ser adotivo, né? Exatamente, Então, você me exatamente. desculpa, Dedé, eu não imaginava, Não, não, né? não. Eu Pelo sempre amor de soube desde Deus. pequenininho, sempre soube desde pequenininho. Ótimo, né? E assim, nossa, que legal, né? Mas assim, a gente lembra disso e fala assim, cara, teve pai, que, ali no caso, pai e mãe, eles queriam processar a faculdade, porque tiveram que contar a verdade para a moça. Fazer o E quê? já estava, entendeu? Nada a ver. Mas foi muito interessante que, assim, ó, o quanto a genética é esclarecedora. Porque ela, sabendo da genética, ela identificou na hora. Não, peraí, eu não posso ser filho deles, porque não bate, não tem como fazer, Eu quero dar um entendeu? aviso aqui a vocês que adotaram o filho e não contaram a verdade. Vai lá agora no sofá, Né? olha na frente do seu filho, sendo ele que Isso, idade ele tem. Conte a isso. verdade. O Porque amor não vai mudar, vai ser o mesmo. é frustrante, talvez depois de adulto, você saber a verdade. Nossa, Talvez seja Dedé, que frustrante. situação que eu criei aqui, Não, mano. desculpa. Não, não, Nem não, imaginava não. como que eu ia, como Mano, que eu esse mundo é ia. muito louco, muito louco. Muito louco. É, bom, é a vida, né? Posso continuar? Só Pode, fechando pode, aqui, continuando, tá? continuando. Vamos falar de Então, Tenebro. isso. Então, na população aqui, a gente está vendo o seguinte, ó, se num exemplo desse, né, exemplo entre aspas, bobinho, como a gente fez aqui, né, com relação à cor de olhos, que poderia ser, né, muitos outros exemplos, percebe aqui, ó, os chamados alelos múltiplos. Então, o que que é alelo múltiplo? Na verdade, os alelos da antena do tenébrio, que definem o tipo de antena, também interferem, hoje a ciência sabe disso, É esse também interferem. último. É esse último. É o penúltimo slide, Ah, isso, antes do slide é o último branco ou o aí. penúltimo? É o penúltimo. O último é em branco, Ah, né? então tá certo isso aqui. Isso, isso. Então, assim, hoje a ciência sabe que genes que definem, por exemplo, o aspecto da antena, como deveria ser normal, né, perfeita, esses genes de antena interferem, por exemplo, nos genes das asas, que aparentemente não tem nada a ver, e realmente função, né, voar ou não voar, sei lá, né, não tem nada a ver com a antena da asa, né, a sensação do feromônio, do hormônio animal, coisa assim. Enfim, hoje se sabe que tudo está relacionado no organismo, por isso que não é fácil de fazer essa escolha de características. Você pode, sim, estar separando casais de larvas que ficaram muito grandes e esperar que dê resultado? Pode esperar besouros maiores. Eu não sei se eu viajo também, às vezes eu vejo umas puponas lá, Dedé, que eu falo assim, será que são fêmeas? Porque na minha cabeça eu já fico assim, né, na morfologia. Bom, a fêmea na lógica deve ter um órgão eu acho que eu vou até passar vergonha aqui no que eu vou falar. De repente, o órgão feminino dela, por ter muitos ovos dentro, teoricamente a pulpa tem que ser maior. Mas eu De penso a mesma repente, coisa. então, Eu penso a e mesma eu não coisa. tenho certeza, né? Eu Não, não tenho eu certeza não disso. sou escravizado, mas eu vejo Nem pela eu não barata sou Madagascar. entomólogo. A barata Teria que ter Madagascar, um. ela é grandona, Eu nunca vi de perto. ela é grandona e o macho já é um pouco menor. Só que Então. interessante que ela não bota ovo, cara, ela bota só a baratinha assim. Ah, já sai a baratinha. Essa é a baratinha, coisa louca, Não mano. sabia Louco, louco, eu disso. também não sabia. Que legal, não sabia. Então, teria que ser um entomologista, né, talvez, para falar para a gente, um especialista mesmo, né? Mas, enfim, então, todos os genes, eles se relacionam. Então, assim, ó, quanto maior o número de indivíduos, eu pus aí entre parênteses, né, de uma mesma espécie, no nosso caso, os insetos aí, né, nas caixas. E quando eles atingem aí a vida sexual ativa, a maturidade sexual, quando eles estão ali convivendo naquele mesmo ambiente, logicamente eles vão buscar parceiros sexuais naquele ambiente ali que eu estou restringindo eles, né? Maiores vão ser as chances de surgirem fenótipos diferenciados, variados. Então, assim, aquele que tinha antena longa e pata curta, de repente vai o descendente ter o contrário, antena mais curta e pata mais longa, mas que para a gente passa imperceptível. Entendi. Agora, entende? Será que para a espécie em si vai ter algum efeito positivo ou negativo, ter antena mais longa ou pata mais curta? Só o tempo vai falar. Então, assim, por isso que a gente precisa cada vez mais de especialistas fazendo um estudo muito, né, assim, objetivo.
É por isso que é importante as áreas, né, as especializações. Isso daí é importante para isso, né? Bom, Dedé, é muito extenso, Não, né? é Eu acho muito que assim, claro. nossa, isso, É, eu eu, acho, eu quero te agradecer, mas eu quero te falar uma coisa. imagina, É um eu assunto peço bem complexo, perdão, não. É um assunto bem complexo, tá? E a maioria, muitas vezes, pelo assunto não ser complexo, tá entendendo? Pula várias etapas, né? Uma coisa que eu quero te fazer mas, pergunta, tu respondeu ali, mas eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu tenho uma caixa de tenebro já há um ano aqui. Aí certo, eu tenho uma produção pequena. Aí eu tenho a ideia, pô, eu tenho que mexer na genética dele. Deixa eu só acabar primeiro. Aí eu penso, eu tenho que mexer na genética dele, porque é isso que eu vejo o pessoal falar. Eu vou comprar um tenebro lá do estado de São Paulo, para trazer os tenébrios de lá, para modificar a genética para ficar mais forte. Eu estou falando certo ou errado? errado. Errado. Assim, Não, é isso aí que, sabe, não, tem que ser curto. esse forte não existe. Existe, Isso. assim, o diferente. Ah, Claro, eu entendi. estou trazendo é a mesma espécie. Eu estou Certo. trazendo uma diferenciação genética, porque não é descendente direto do mesmo casal. Mesmo porque, muitas vezes, no saquinho que eu comprei lá, sei lá quantos quilos, o volume, é, eu também não sei de quantos casais vieram aquele lote, né? Mas eu vou ter ali genéticas diferentes e eles vão cruzar com os que eu tenho aqui já na minha caixa, então, que eu pretendo diversificar. Então, forte, fraco, em qual aspecto? E como é que eu vou comprovar essa fortificação, entende? O Entendi. que dá para eu fazer sim, com certeza, eu vou exemplificar com a questão agora da pandemia. Ó, Sim, melhor ainda. vamos pensar, Brasil tem vários aspectos, né? Ó, a gente sabe que aqui no Brasil há uma mistura genética muito grande. Dada a história nossa, né? Sim, sim. Indígena, afrodescendente, Sim. europeus de várias, né? Itália, Portugal, Até Espanha, os enfim. indígenas aqui no Brasil eram Sim, diferentes de um local do isso, outro. Eram exato, diferentes. perfeito. Eram Então, aí, diferentes. sim, essa mistura genética aí, teoricamente, possibilita o quê? Para a entrada de vírus, esse é o grande problema se alguém não se vacina, né? Teoricamente, quando o vírus entra, ele vai encontrar um corpo desprotegido, favorecendo a saída de novas variantes. Por quê? Porque nós temos uma matéria-prima na nossa célula, como a gente é resultado da somatória de vários códigos genéticos de várias populações do planeta, nós somos muito diversificados geneticamente, a gente dá possibilidades para esse vírus pegar fragmentos de DNA nosso e sair com variantes novas, diferenciadas. Então, assim, a gente, por isso não vacinando, a gente aumenta a chance de gerar, como já aconteceu um caso, que foi o gama, né? Foi o nosso aqui, né? A variante gama. Então, assim, é muito preocupante isso daí, né? Tá, mas agora volta para o tenebro. Se eu tiver um número maior de genética variável, se eu comprar de vários criadores, para mim vai ser talvez interessante, sim. Por quê? Porque aquele que é sensível a um determinado tipo de situação e que vem ao lote lá morrer, eu tenho outros grupos genéticos que para esse tipo de fenômeno aqui não foram sensíveis. Então, eles são resistentes. Sim, mas Então, não é eu que vai tenho mudar a outras. genética, não é Não, isso. não é que você vai É, você vai fortalecer. Não, é muito aleatório. eu não Não vou me dá para a aprofundar gente. muito no assunto, mas assim, em média, que eu já ouvi falar, não, porque a gente está estudando aqui uma coisa que eu já ouvi, né? E eu sou obrigado a falar que já está trancado isso aqui já há mais de um ano. Porque eu tenho uma larva aqui, agora a gente está estudando o modo genético aí, modificar. Eu vou passar ela de 6, de 7 para 12, ou de 6, de 7 para 10 centímetros. Como? Como é que eu vou transformar um inseto
no mutante fetal Hulk. Não tem como, né, mano? É, é meio complicado de falar isso. Tá bom, não precisa falar mais nada. É, Não precisa falar mais nada. a gente teria que entrar em outros aspectos. De repente, assim, ó, uma transgenia, né? Não existem milhos, né? Sim. Fazer uma Por exemplo, eu transgenia, consigo mas aí deixar é o em meu uma tenebro manipulação pesado genética. por uma alimentação diferenciada. O grande, pelo Isso meu. também. Eu já fiz isso. Eu já fiz um teste, Sim, deixar uns ali com uma alimentação diferenciada, fonte de umidade direta, um calor ali alto. Eu percebi que eles, cara, ficou obesos. agora, agora Eu tenho larva obesa. um outro ponto, Dedé, que a gente tem que lembrar é que assim, ó, para a gente que é criador e de repente quer vender, quer, né, ganhar dinheiro e se vender por peso, né, mais ainda, então eu quero peso no meu animal, uma Mas tu coisa sabe que que não se pode vende por esquecer unidade, né? também, né? Unidade. Sim, Unidade. certo. Agora, olhando assim, ao ponto de vista científico, a gente não pode esquecer daquele detalhe. Para algo ser científico, eu tenho que conseguir quantas vezes eu quiser, metodologicamente, seguindo passo a passo, sempre os mesmos passos, do primeiro ao último Eu passo, entendi. Uhum. e em cada passo eu obter os mesmos resultados, e lá no produto final eu obter também o mesmo resultado. Isso se eu fizer sempre a mesma metodologia. Aí, digamos que eu tenho, então, 10 passos para chegar até nesse produto final. Digamos que eu faço assim, tá, mas se eu fizer 9 passos e o último passo eu mudar um pouco, fizer um segundo 10º passo. Aí, então, eu teria que perceber entre esse primeiro produto e esse agora novo produto, segundo produto, eu teria que ter percepção do resultado. E isso daí tem que ser repetidamente sempre possível. Para se tornar científico, tem que ser dessa forma. Do contrário, foi aleatório, foi sorte, Entendi. entende? Então, Entendi. eu tenho que ter controle total sobre a Aham. situação, E né? isso Não não é de pode um dia para o ser, outro, né? Se não, leva e tempo, né? E tempo e tecnologia, né? tecnologia, não há relógio É, que vai contar essas não. horas todas, mano. Mas uma coisa que eu acho muito válido é o que vocês fazem aí, né? Principalmente vou chamar assim, né? Os macaco velho, né? Da criação, né? Vocês são os gurus para gente, porque vocês vão dando as dicas do que serve e o que não serve. Gente, isso aqui eu já testei. Por exemplo, como você falou agora há pouco da ração de coelho, né? Isso aqui eu já testei, não pode deixar X dias, porque causa isso, isso e isso. Por que que eu vou cometer esse erro? Entende? A partir do momento que eu tenho essa informação. Então, espera, conhecimento é poder. Então, Eu escuto né? muito o Ailton e eu tiro muita informação também do William ali de Joinville. Cara, por quê? Porque eles já fizeram experiências e eles já passaram por algumas experiências. E algumas Sim, e experiências válidas, né? válidas que foi sem querer. Tu quer ver uma? Uma que foi sem querer foi na separação da Black Soldier, né? Eu tenho um Eu não vídeo lá. entendo nada. Não, eu também não. Eu não tenho porque eu não vou criar isso aí também. Eu tenho lá um vídeo de 25 dicas do Ailton Moura do Black Soldier, só de Black Soldier. Então, ele tinha botado a Black Soldier na peneira junto com o substrato. Por acaso estava debaixo de uma luz. E nessa hora, antes de peneirar, ele teve que dar uma saída. Ele saiu por alguns minutos e voltou. Quando ele voltou, ele viu um acontecimento que ele não tinha visto antes. Que a Black Soldier, quando está debaixo da luz ali, ela quer fugir. Então ela saiu de todo o alimento e foi para cima da peneira sozinha. Então o que ele faz hoje? Hoje ele deixa a caixinha mais ou menos um pouco virada, ele bota debaixo da luz, a Black Soldier sobe, sai e deixa Sabe? o substrato Para lá separar fica separado fácil. sozinho e ele só pega. Então, quer dizer, foi uma Então, coisa de experiência. Ele são achou, não, sacadas, né? foi sacada. Ele olhou, pô, É. peraí.
Entende? Então, porque a experiência vai contando para a gente, né? Então, tem muitas ideias, às vezes, que tem nos grupos, que, meu Deus, cara, até eu fico assim, meu Deus, cara, não dá para entender por que eles fazem isso. Porque é do modo simples, eu vi assim, ó, é do modo simples que tu aumenta a produção. Se tu inventar muita coisa, tu vai aumentar trabalho para ti, estresse para o inseto. Até saiu uma matéria que o Dr. Jorge passou agora para mim, eu estava lendo, sobre insetos que também sentem depressão, são egoístas. Cara, muito louca aquela reportagem da BBC. Muito louca mesmo. Então, achei bem interessante. E é aquilo que tu falou também lá do reino animal, lá, né? Que da formiguinha, né? Depois as outras vão achando o caminho reto ali. E é verdade, né? E eles são bem, os insetos em geral, como o reino animal, tipo assim, eles são meio fominha, né? Eles querem comer primeiro, eles não querem deixar para o outro, né? A lei da sobrevivência é bem forte ali, né? Sim. Mas, cara, é bem interessante. Daí, mostrando o comportamento das outras, que ficam sem alimento, com pouco, que elas ficam meio abatidas, não fracas, mas elas ficam tristes. Essa foi a definição ali da reportagem, né? Que elas têm um comportamento como tivesse com uma depressão, tá? Por não ter conseguido pegar a mesma comida que a outra. Então é interessante isso aí, cara. Foi uma coisa nova que eu tinha lido. Uma coisinha só que eu queria destacar para finalizar, Dedé, é que eu percebo muito uma coisa muito legal ali também, que tem mulheres que participam do grupo. Tem bastante. E também a sensibilidade delas. Sim. Na criação. A gente percebe muito assim, né? É verdade. Lógico, nós homens, a gente também fica ali focado em cima, torcendo para se desenvolver. Mas que legal que é quando uma pessoa fala assim, né? Gente, formou meu primeiro besouro, e não sei o que e tal. Morre então, as larvinhas, tadinha das minhas larvinhas. A expressão que eles usam, tadinha das minhas larvinhas. Então, né? É muito legal isso aí. Se torna mesmo uma paixão. Eu acho que muito bem jóia. Legal, bem legal. Olha, eu quero agradecer. Eu vou mandar uns exercícios de genética no grupo lá. Legal, muito legal. Brincando. Agradeço. Tu dá aula em universidade? Tu dá aula em universidade ainda? Não, hoje não. Hoje não. Hoje eu dou aula só no Centro Paula Souza. A gente volta amanhã. Já volta amanhã já? Amanhã a gente tá voltando. Aí todo mundo vacinado, com máscara, sem máscara, como é que vai ser lá? Não sei se todos os alunos são vacinados, não. Não sei, né? Porque é aquela coisa, tem muitos que cara, muitas vezes... Hoje eu recebi uma visita aqui do Eduardo, né? Um senhor ali do grupo, ele veio aqui olhar como é que era a minha criação e a gente estava falando sobre isso, esse comportamento que tem de divisão, né? E a gente estava não só olhando para o Brasil, mas a gente estava olhando mundial. Esse comportamento é mundial, cara. Onde é que se dissolveu esse comportamento das pessoas? Não, eu não quero me vacinar porque começa com umas ideias fake, umas mentiras. E a gente vê o primeiro mundo mais radical do que a gente, que me assusta mais ainda. A gente vê a Alemanha, né? Eu vi agora, antes de conversar com você, onde é que era? Acho que era no Canadá, grupo de caminhoneiros que ia ser proibido de andar com um caminhão porque não queria se vacinar. Aí fizeram um protesto, tudo, porque os caras não podiam atravessar de um estado para o outro sem a vacina. Aí estava lá o maior protesto que o governo tinha que liberar o negócio. Então tá uma coisa bem louca, né, mano? Louca, né? Complicado. E é a mesma ideia daqui. A mesma ideia daqui. Tem ali os americanos também, com a mesma atitude, não muda muito. O Reino Unido lá, a mesma coisa. Aí tu vai lá por Oriente Médio, também não é diferente. O negócio é confiar na ciência, não tem jeito, né? Medicina. Tá dissimulado os assuntos e as pessoas estão meio perdidas, tomando decisões assim, né? E tem pessoas inteligentes, formadas dando orientações dissimuladas. Né? É um absurdo não dizer, não vamos se vacinar. Como é que alguém pode ter essa... Né? E a gente viu aí um monte de gente que fez campanha, né? Não estou fazendo campanha aqui, não. Mas eu vi um monte de gente que fez campanha não vacina e morrer. Aí que tá. Pois é. Né? E a gente fica até meio assim, né, mano? Eu me vacinei, vacinei as 3 vacinas. A última... Graças a Deus. Eu fiquei meio grog, assim, quase uma semana, mas eu pensei, cara, não, mano,
Se tiver a quarta para vacinar, vou vacinar também, tá Bora, entendendo? né? Isso aí. É isso aí. Quem é que vai fazer uma vacina para eliminar toda a população? Ó? Se eliminar, eles se virem com Deus. Ó. Eu fiz minha parte. Imagino. Isso aí. Ô, Dedé, Sérgio, agradeço. obrigado. Agradeço. Obrigado por estar Desculpa ali ter no me grupo. estendido. Não, não. Obrigado por você estar ali no grupo, Não, tá? eu que E agradeço me permitir nosso falar. bate-papo aqui vai ser muito interessante. Eu Fico à colocar lá disposição. no canal aí. Muito obrigado mesmo. É bem enriquecedor quando pessoas que nem você já têm um entendimento um pouco mais profundo da teoria que pode explicar para a gente, tá entendendo? Você me desculpa, é muito termo técnico, eu sei que Sim, fica eu sei. chato, né? Não, mas Mas é que não tem como explicar Cara, de eu outra acho assim que o forma. que tu mostrou ali deu para entender bem, tá? Se a pessoa quiser Tomara. ver 10 minutos, Isso, parar, ver no outro tá dia mais ótimo. 10 minutos, vai entender bem. É uma Isso, aula, tá? Isso aqui é uma aula, perfeito. gente, da sexta ao nono ano, tá? Ou segundo grau. É por aí, né? Do sexto ao Aí segundo grau, seria tá? ensino médio. Nós ganhamos ensino médio todo aqui, ó. Sérgio, Tamo junto. obrigado, um abraço. Imagina, eu que Fica com Deus, agradeço. tudo de bom, viu? Você também, sua família também. Um abraço. Também, tchau.